Diz assim as Escrituras Sagradas: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará e a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nessa manhã, na Tua presença, Pai, colocamos os nossos louvores e adoramos a Ti, abrimos os nossos corações, Senhor Deus, e que nesse momento, a qual a Tua palavra é o centro da igreja, é ministrada, que eu possa diminuir para que o Senhor cresça, e a Tua palavra, Senhor Deus, venha tocar em nossos corações, que nós possamos ser impactados, mudados e transformados pela Sua palavra, e que nós possamos sair daqui hoje, na certeza que o Senhor falou conosco, Pai amado. Senhor Deus, deixa a Tua palavra falar conosco no decorrer dos dias, e que ela produza o fruto que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Senhor, é o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. Bom, nós estamos meditando uma série de mensagens sobre a tentação de Jesus Cristo. Você hoje que está em casa, que está cultuando conosco do seu lar e está meditando nessa palavra conosco, você pode ir no nosso canal no YouTube, que tem uma playlist lá, sobre a exposição do livro de Mateus. Hoje nós estamos na mensagem número 32, que é lançado toda quarta-feira, e você acompanhará na pregação 30 e 31, que está tratando sobre a questão dessa parte da tentação de Jesus Cristo. E hoje nós avançamos, desde a mensagem do último domingo, a qual nós tratamos sobre essa questão da tentação de Jesus, nós estamos meditando sobre os 5 aspectos da tentação de Jesus Cristo. Nós meditamos no domingo passado e nós falamos sobre um dos aspectos. Nós falamos sobre a ocasião da tentação. O que a ocasião da tentação gerou para nós? O que nós aprendemos com a ocasião da tentação de Jesus Cristo? E nós falamos naquele domingo sobre a ocasião da tentação, é que grandes privilégios divinos, quando nós passamos por grandes privilégios divinos, isso não nos impede que nós venhamos passar por tentação. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que está em casa, você pode ter grandes experiências com Deus, pode ver anjos, ter visões, revelações, você pode abrir a Bíblia e tirar os melhores sermões possíveis, você pode dobrar os joelhos e sentir o céu descendo dentro do seu lar.
Você pode ver o mar vermelho se abrindo, maná sendo derramado dos céus. Nada disso impede de nós passarmos por tentação. Também nós vimos que nós temos que esperar e estar pronto, que depois de grandes privilégios diante do Senhor, de nós estarmos diante da presença do Espírito Santo, com certeza nós passaremos por situações humilhantes, que tentam tirar e expurgar da nossa vida aquilo ao qual o Senhor não gosta de nós. Outra coisa que nós vimos é que nós vamos passar por tentação. A tentação chegará na nossa vida, mas só que Deus não nos deixa passar por tentações despreparados. Ele nos prepara antes para passarmos por tentação. E nós terminamos de ver falando que o melhor preparo para passarmos por tentação é nós termos a certeza, a convicção de que nós somos filhos de Deus. A ocasião da tentação nos ensina esses 4 pontos, nós tratamos sobre esses 4 pontos. Mas existe um outro critério, existe um outro aspecto da tentação de Jesus Cristo que eu quero trazer para a nossa meditação nessa manhã. O outro aspecto da tentação é o lugar onde ocorre a tentação. O lugar também nos traz ensinamento. O lugar que Jesus foi tentado também nos ensina. E nós aprendemos muito pelo local aonde Jesus foi tentado. E em que lugar isso aconteceu? Se nós voltarmos, e sempre nós temos como reflexo o que ocorre no capítulo 3, do verso 3 ao 17, Jesus passou por uma ocasião sobrenatural. O sobrenatural desceu no Rio Jordão. A Bíblia vai dizer que os céus se abriram. O Espírito Santo desce sobre Jesus Cristo na forma de uma pomba. Uma voz estronda do céu, um brado surge no céu e diz do alto céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Naquele exato momento, na beira do Rio Jordão, o ministério de Jesus Cristo se inicia. E o ministério de Jesus Cristo se inicia justamente com a aprovação do Pai. O Pai estava aprovando o caminho de Jesus Cristo. Jesus é o Messias prometido. Jesus é o Rei de Israel que os profetas falaram na antiguidade. Ali está o homem, na beira do Rio Jordão, Jesus de Nazaré, sendo batizado por João Batista. Se nós, irmãos, qualquer um de nós, que estivéssemos passando por essa situação, que nós estivéssemos sendo batizados, ou ocorrendo algo sobrenatural, a qual todas as confirmações é dada para nós, para seguirmos ao nosso caminho, o que nós faríamos diante de tudo isso que aconteceu, depois dessa manifestação sobrenatural, depois das testemunhas presenciarem a ratificação, a confirmação divina, depois de tamanha comunhão de Deus diante do Rio Jordão, ou em qualquer fase da nossa vida, o natural, se nós estivéssemos no Jordão, o que estaria no nosso coração é: o Senhor confirmou o meu ministério, o meu lugar é em Jerusalém, eu vou para Jerusalém. Isso é natural. Nós estaríamos na autoridade de Deus e falaríamos o seguinte: não, eu tenho que ir para Jerusalém, eu tenho que ir para a cidade dos reis, a cidade dos profetas, eu tenho que ir para onde o povo judeu é regido, aonde o local, aonde a autoridade máxima fala, porque afinal de contas Deus falou comigo, Deus me levantou, Deus me conduziu para isso. Queríamos ir direto para os holofotes públicos, para mostrar que Deus está conosco. Sairíamos do Rio Jordão direto para Jerusalém, para que o público pudesse testemunhar aquilo que ocorreu no Rio Jordão.
nós iríamos para Jerusalém, procuraríamos o principal assento. É o que busca a maioria das pessoas, sentar aonde é visto, estar aonde é observado. Afinal de contas, estamos sob a orientação divina. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, Jesus não foi para Jerusalém. Depois de tamanha manifestação sobrenatural, ratificando o ministério de Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que Jesus foi para o deserto. Jesus foi para o deserto. Jesus se retirou da presença de todos. Foi para o local para ficar sozinho. Mesmo o Senhor dizendo, Ele é o meu filho. Ele é o Messias. Ele é o Rei de Israel. Ele é o prometido. Cristo se isolou por um tempo, irmãos, no deserto. E essa atitude de Jesus de ir para o deserto, de estar no deserto, nos traz 4 ensinamentos para essa manhã, para as nossas vidas. Nós aprendemos 4 coisas com o local, com o deserto na vida de Jesus Cristo. O primeiro ensinamento que nos traz, e eu não quero que o pessoal fique espantado, que vocês fiquem espantados com esse primeiro ensinamento, porque quebra paradigma na nossa vida. O primeiro benefício, o primeiro ensinamento que nos traz o caminho de Jesus para o deserto, é que no deserto nós encontramos o nosso benefício. O deserto é o lugar de nós encontrarmos o nosso benefício. Você fala, mas calma aí, pastor, nós estamos indo para o deserto e vamos encontrar o nosso benefício? Sim, nós encontramos o nosso benefício no deserto. Jesus não foi para o centro populoso de Israel, não foi para o lugar onde estavam os templos. Depois daquela comunhão de Deus no batismo, Jesus foi levado para o deserto. Jesus foi levado para ficar sozinho no local de sequidão, no local de aflição e calor, no local de sol escaldante, no local onde nós ficamos sem noção de tempo e espaço. Ele saiu da agitação das coisas do mundo. Sabe por que ele saiu? Sabe o que o texto diz, para que ele saiu? Verso 2. O verso 2 vai dizer o seguinte: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus foi para o deserto para ter comunhão com Deus. Ele foi para jejuar, ele foi para buscar a face do Senhor. Jesus Cristo foi para o deserto para ficar a sós com Deus. O deserto aparece na nossa vida para que nós possamos ficar a sós com Deus. O único objetivo de Jesus Cristo de ir para o deserto é se relacionar com o Pai. Ninguém no deserto atrapalhou essa comunhão. Ninguém do deserto começou a fazer perguntas, a trazer Jesus de um canto para o outro, tirar Jesus Cristo do objetivo principal que ele queria naquele momento, era se relacionar com seu Pai. Jesus frequentemente buscou esse objetivo, igreja. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, aquele que é santo, santo, santo. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que várias vezes o Senhor se retira do meio da população para ficar a sós com Deus. Jesus foi buscar um tempo a sós com Deus. Jesus foi para o deserto para ter um encontro com o nosso Pai. O deserto é o local do nosso benefício. Igreja, nós precisamos ir para o deserto. O deserto faz parte da nossa caminhada. Podemos ficar desesperados quando nós estamos lá, mas eu quero te dizer uma coisa: o deserto não é um lugar de demérito. Nós não vamos para o deserto para ficar de demérito. O deserto não é o lugar das nossas aflições. O deserto não é o lugar das nossas dores. O deserto é o lugar para onde nós vamos para ficarmos sozinhos com Deus.
E nós precisamos entender isso, que quando o deserto surge da nossa vida, surge para que nós possamos ficar sozinhos com Deus. Temos que buscar nosso momento de meditação, temos que buscar nosso momento de comunhão, temos que buscar nosso momento de estar a sós com Deus. Precisamos fugir das agitações da vida, dos problemas do trabalho, do problema da família, dos problemas pessoais, das dificuldades que nos anseia dia após dia, do problema do trânsito que nos tira a paciência, e temos que ter os nossos momentos a sós com Deus. Quando nós vamos para o deserto, nós puxamos o freio de mão da vida, nós paramos, deixamos de ouvir vozes paralelas que nos cercam. No deserto nós temos a oportunidade de ficar somente com Deus, e nós temos que aproveitar esse momento. Lá no livro de Oséias, capítulo 13, verso 5, Deus falando para o povo de Israel o seguinte, a voz do Senhor através do profeta diz o seguinte: eu te conheci no deserto e em terra muito seca. O povo de Israel teve o contato com Deus, foi no deserto. 40 anos no deserto, 40 anos na presença de Deus como nuvem, como coluna de fogo, como maná, como cordonizes. Foi no deserto que o Senhor conheceu Israel. Em Salmos, número 14, verso 2, Salmo 14, 2, o texto vai dizer o seguinte: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. No deserto, irmãos, nós buscamos ao Senhor. O deserto é um benefício para o crente. Meu irmão, se você está passando por um deserto nessa noite, nessa manhã, se nesse dia você está passando no deserto, se as dificuldades estão se levantando, se o mar, a onda está alta e você não consegue enxergar além da onda, se o deserto é tão grande que você não consegue enxergar o fim dele, entenda que o deserto é o local de benefícios para a sua vida, é o local que você tem para ficar a sós com Deus. Busque o seu local para você ficar a sós com Ele. Os salvos precisam de ter tempo a sós com o nosso Senhor, e o deserto é esse lugar que Deus prepara para nossas vidas. Ele prepara o deserto para que nós possamos ficar a sós com Ele, mas não é só isso. O deserto nos ensina uma outra coisa. A segunda coisa que o deserto nos ensina, que o local nos ensina, é que no deserto nós enfrentamos os nossos desafios. No deserto nós enfrentamos os nossos desafios. Jesus, quando ficou sozinho, ele foi confrontado. Jesus foi para o deserto para buscar a presença de Deus. Ele foi para o deserto para buscar a comunhão de Deus. 40 dias e 40 noites buscando a presença do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Satanás deu um jeitinho para entrar nessa comunhão. Satanás deu um jeitinho para penetrar no pensamento de Jesus Cristo, de estar a sós com Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus foi desafiado quando ele estava em comunhão com seu Pai. Quando ele estava em comunhão com Deus, ele foi tentado. Jesus estava em comunhão com Deus, sim. Ele estava buscando ao Senhor, sim, estava. 40 dias e 40 noites em jejum, buscando a comunhão do Senhor. Mas essa busca de comunhão não impediu que Satanás entrasse no meio daquele deserto para poder mostrar e desafiar o nosso Senhor Jesus Cristo. A comunhão com Deus não nos coloca fora do alcance do inimigo. Jesus foi tentado por 3 vezes, igreja. Verso 3, verso 6, verso 9, o diabo se prepara e se levanta e vai contra Jesus Cristo tentando tentá-lo. Satanás conhecia as dificuldades que Jesus Cristo estava passando. Jesus estava no deserto, sem comer por 40 dias, sem beber por 40 dias,
sabia as dificuldades que estava passando, que o Jesus de Nazaré, o homem Jesus Cristo estava passando, e levantou cada uma dessas dificuldades, levantou cada um desses problemas que Jesus poderia cair ou não, poderia ser tentado para ser alvo da tentação, levantou cada uma delas diante de Jesus Cristo. Jesus teve que enfrentar 3 desafios na sua vida. No deserto, Jesus enfrentou os seus desafios, e no deserto, nós enfrentamos os nossos desafios. No deserto, nós temos o privilégio, sim, igreja, nós temos o privilégio de estar diante da presença do Senhor, e temos que buscar a face do Senhor quando nós entramos no deserto, temos que buscar a comunhão, mas Satanás sabe usar o local contra nós, Satanás sabe usar o deserto contra as nossas vidas. Não há lugar, igreja, não há lugar que Satanás não entre e procure nos tentar. Ele conhece a nossa família, ele sabe as nossas fraquezas, conhece os anseios do nosso coração, sabe as dificuldades que afligem a nossa alma, e ele usa cada uma delas. Jesus foi lá no deserto para buscar o Pai, mas Satanás foi atrás dele e levantou suas armadilhas para Jesus Cristo, e ele faz isso conosco. Ele levanta para nos desafiar, ele de repente nesse momento está te desafiando. Você está no deserto da sua vida, na sequidão dos momentos de aflição da sua alma, e ele se levanta para te desafiar. As suas fraquezas, as minhas fraquezas, as nossas fraquezas são usadas para nos fazer parar, para nos fazer desistir. Mas o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, lá em Romanos 12, texto conhecido que todos nós conhecemos, diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e na oração perseverante. Igreja, nós temos que ser pacientes, precisamos ser pacientes na tribulação. A tribulação vai surgir, o deserto vai aparecer na nossa vida, mas só que nós precisamos ser pacientes, perseverantes na oração, porque o desafio vai se levantar, temos que estar firmes, temos que estar em prontidão, temos que estar vigilantes, porque o deserto é o local do nosso benefício, porque nós encontramos Deus, mas também é o local que nós enfrentamos os nossos desafios. Nós vamos ser desafiados e somos desafiados nos desertos da nossa vida. Aí nós temos o terceiro ensinamento. Nós temos o terceiro ensinamento que o deserto nos ensina. No deserto, nós vencemos os nossos desafios. No deserto, nós vencemos os nossos desafios. Somos desafiados, sim. Jesus foi desafiado 3 vezes. Verso 3, 6 e 9. Por 3 vezes o inimigo lançou o seu veneno contra Jesus. Se armou, se preparou, teve cuidado para jogar as palavras certas. Teve o cuidado de usar a própria Bíblia, usou as palavras certas de modo errado, para que Jesus talvez pudesse ser engodado pela palavra do diabo. 3 tentações, mas a Bíblia vai dizer que Jesus derrotou Satanás. A Bíblia vai dizer que Satanás foi derrotado, ele venceu cada uma das tentações. Verso 4, verso 6 e verso 10, Jesus venceu as tentações, cada uma delas. O ministério de Jesus Cristo não parou no deserto, o ministério de Jesus Cristo cumpriu o propósito dele. Jesus foi até a cruz, Jesus mostrou que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus ficou 40 dias em comunhão com Deus, 40 dias buscando a face do Senhor, em contato com o Pai. Satanás
poderia se levantar, mas Jesus não estava sozinho, ele estava em comunhão com o Pai. No deserto, igreja, Jesus venceu Satanás. No deserto, Jesus venceu os desafios que foram levantados. E no deserto, igreja, no deserto nós vencemos os desafios da nossa vida. Meu irmão, você está no deserto. Minha irmã, você está no deserto. As dificuldades tentam te sucumbir, as lutas te sufocam, querem te fazer parar. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: o deserto não é lugar de abate, o deserto não é o lugar que você fica abatido, o deserto não é o lugar das lágrimas, das derrotas. O deserto é o lugar da onde nós vemos e contemplamos o amor de Deus. O deserto é o lugar aonde nós vemos o livramento de Deus para nossas vidas. O deserto não é o fim. O deserto não é o fim da sua vida. O deserto é o lugar da sua vitória. O salmista, lá no verso número 34, verso 6, ele vai dizer o seguinte: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. O deserto é o local da nossa vitória. O deserto, quando nós estamos dentro do deserto, nós passamos pelo desafio, mas nós alcançamos a vitória. O salmista vai dizer que clamou este aflito. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, encontre os benefícios do deserto na sua vida, porque o Senhor escuta as nossas orações e nos livra das nossas tribulações. O Senhor está contigo, o Senhor caminha com você, Ele te livra das tribulações, porque no deserto, irmão e irmã, nós vencemos os desafios que se levantam, nós não seremos abatidos, nós não seremos derrotados, porque o nosso Deus, o Espírito Santo está conosco no deserto. O deserto se levanta, mas ele cai. O deserto se levanta para a nossa vida, ele vem em nossa direção, com velocidade, com raiva, quer nos abater, mas nós passamos por ele. E o quarto ensinamento que o texto nos traz sobre o deserto, sobre o local do deserto, nós tivemos 3 ensinamentos, todos eles nós começamos no deserto e no deserto, quando nós estamos dentro do deserto. O quarto ensinamento é do deserto, é quando nós saímos dele, do deserto. Quando nós saímos do deserto, nós somos levados para novas experiências em Deus. Quando nós saímos do deserto, nós somos levados a novas experiências com Deus. Igreja, Jesus não ficou no deserto por 3 anos. O ministério de Jesus Cristo não se reduziu ao deserto. O deserto foram 40 dias. Foi um período curto. Apenas por 40 dias Jesus ficou no deserto. Jesus não ficou nas lutas da vida todo o seu ministério. E quando nós olhamos para o verso 17 desse capítulo 4, o verso 17 desse capítulo 4 diz o seguinte: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus saiu daquele deserto em direção às metas que ele tinha na sua vida. Jesus saiu daquele deserto para começar efetivamente o seu ministério. Jesus saiu daquele deserto para poder anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus saiu daquele deserto para poder anunciar o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Jesus saiu daquele deserto para poder trazer para a humanidade cura aos cegos, cura aos leprosos, libertação aos endemoniados,
salvação aos perdidos, perdão aos pecadores. Jesus saiu daquele deserto para que os milagres pudessem acontecer. Senhor, Jesus saiu daquele deserto para que a salvação chegasse a cada um de nós. No deserto, do deserto, Jesus foi levado a novas experiências para que nós pudéssemos estar hoje onde nós estamos agora. Igreja, quando nós saímos do deserto das nossas vidas, nós somos levados a novas experiências com Deus. Nós mudamos, nós transformamos, nós amadurecemos e somos levados a novas experiências. Estar diante de um Deus que é eterno, estar diante de um Deus que é imutável, estar diante de um Deus que é absoluto, é podermos viver a cada dia em novidade com Deus, porque Deus nunca se esgota em nossa vida, sempre há algo novo. Nós somos limitados, mas Deus não. Nós não podemos compreender Deus todo de uma vez, nós compreendemos Deus aos poucos, dia após dia, e por isso nós somos levados a novas experiências após o deserto. Em Romanos, capítulo 3, verso 4, Paulo vai falar o seguinte: e não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, experiência, esperança. Os nossos desertos, os desertos da nossa vida, produzem em nós a esperança em nossos corações. Podemos passar por todas as aflições do mundo. Igreja, nós podemos passar por todas as aflições possíveis. Nós podemos passar por tribulações, nós podemos passar por angústia, nós podemos passar por provações, perseguições, fomes, nudez, perigo, espada. Os desertos podem se avolumar em nossa vida dia após dia, mas a Bíblia vai dizer que nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Meu irmão, meu amigo, você que está em casa, nada te separa do amor de Deus. Salmos 34, verso 19 vai dizer: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor os livra. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer no verso 37 do capítulo 8, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Louvado o nome do Senhor, ou em outras versões vai dizer que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Igreja, o deserto não é o fim. O deserto não é o fim. O deserto é o início. É o início de tudo o que Deus quer fazer na sua vida. O deserto é o início de tudo o que Deus quer fazer na tua vida. Do deserto nós somos levados a novas experiências com Deus. E concluindo a mensagem, convidando o grupo de louvor para vir aqui na frente. Meu irmão, você está no deserto? Nesse momento você está no deserto? A enfermidade assola a sua família. A fome, a nudez, o perigo, a espada está dentro do seu lar. A desunião está dentro da sua casa. Seu esposo, seu filho, sua esposa não é convertido, ainda não se converteu. O sol está escaldante e te aflige no deserto. Satanás está se te esbofeteando. Você pensa de repente nessa manhã, falando: pastor, eu estou indo a nocaute, está na hora de jogar a toalha, eu não aguento mais. Espere uma coisa, olha o recado que o apóstolo Pedro traz para você nessa manhã. Ele diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, ele fala: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de firmar,
fortificar e fundamentar. É o próprio Deus que nos tira do deserto. É o próprio Deus que lança a sua mão, nos tira com a sua destra forte e nos coloca em pastos verdejantes. Ele só nos deixa no deserto por um pouco de tempo. De lá Ele nos arranca. E quando nós saímos, nós somos aperfeiçoados. Quando saímos, nós somos firmados. Quando nós saímos, nós somos fortificados. E quando nós saímos do deserto, nós somos firmados na rocha, que é Cristo Jesus em nossas vidas. Louvado o nome do Senhor. Igreja, foi assim na Bíblia. Quando nós olhamos na Bíblia, é isso que nós encontramos. É esse pano de fundo que nós encontramos. Igreja, Deus não livrou Noé do dilúvio. Deus não livrou Noé do dilúvio. Ele livrou no dilúvio. Noé passou pelo dilúvio, protegido por Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram livres da fornalha. Eles foram livres na fornalha pelo nosso Deus. Daniel não foi livre da cova dos leões. Ele foi livre na cova dos leões. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, Deus não te livra do deserto. Ele te livra no deserto da sua vida. Ele te livra no deserto. No deserto você encontra o amor de Deus. Por isso não chore, por isso não se desespere, porque o Senhor te leva ao deserto para falar de amor. O Senhor te leva ao deserto para poder tratar contigo. Ele deixa cada um de nós passarmos pela prova, para nós termos a certeza de que Ele está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você passa pelo meio da tempestade, sim. A onda quer te tragar. Os salmos hinos nós cantamos hino, esse louvor. A onda quer nos tragar, quer nos levar para a submersão, quer nos tirar da nossa zona de conforto. Mas o Senhor pinta o arco-íris dentro dessa tempestade. Ele acalma a tempestade. Ele nos livra dos temporais da vida. Meu irmão, Deus está contigo. No deserto da sua vida, o Senhor está contigo. Você que está em casa, Deus está contigo. E a Bíblia nos fala que Ele é fiel. Ele é fiel. Louvado o nome do Senhor. Nós passamos por deserto, mas aquele que é fiel está conosco. Vamos louvar o Senhor? Vamos adorar o nosso Deus nesse momento.